Olá, tenham um bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vimos mais uma vez com o desenho e histórias de terror. Todas as histórias que irei contar hoje são de um site do Wattpad de uma pessoa que criou, ou seja, as histórias não são de minha autoria e eu vou deixar o link aqui em baixo se quiserem conferir as histórias. Também, se quiserem enviar as vossas histórias, é só mandarem para o meu e-mail que irei deixar na descrição. Obrigada e um bom vídeo! Esta é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém, pois para mim é a certeza que o sobrenatural existe e ao lembrar disso, um calafrio percorre a minha espinha. Eu tenho um irmão 3 anos mais novo do que eu e quando eu tinha uns 12 anos estávamos sozinhos em casa e brincávamos como qualquer criança. Eu o perseguia, correndo por todos os cômodos quando entramos no quarto dos nossos pais. Brincávamos de guerrinha, jogando coisas um no outro. Foi após levar uma travesseirada na cara que me surgiu a ideia de assustá-lo desligando as luzes. Não havia janela no quarto e com as luzes apagadas tudo ficaria escuro. O único lugar de onde é possível ver alguma claridade é pela luz que passa por baixo da porta. Elaborando rapidamente o plano na minha cabeça, pensei que seria ainda mais assustador se eu saísse do quarto e o deixasse sozinho. Talvez isso assustasse bastante. Então o fiz. Eu apaguei a luz e o tranquei no quarto, colocando o ouvido na porta para me divertir com o medo que provavelmente ele iria sentir. Assim que ele entrasse em pânico e pedisse que eu voltasse, eu entraria no quarto, tirando sarro do meu irmão mais novo. Mas, estranhamente, nada aconteceu como eu previa. Pela porta, eu o ouvi dizer: "O que estás a fazer?" Ele disse e eu ri comigo mesma. Ele achava que eu ainda estava lá dentro, pois provavelmente não me virá sair, então continuei a ouvir em silêncio. "Márcio, o que você está a fazer? Tu estás-me a assustar. Por favor, para!" Achei estranho, ele ainda pensar que eu estava lá, mas continuei a ouvir. "Márcio, eu não estou a brincar. Afasta-te de mim e liga a luz. Eu vou contar para a mãe que tu me assustaste." "O quê?" Pensei rapidamente comigo mesmo. Ele acabou de dizer para eu me afastar dele. Rindo alto, eu gritei pela porta: "Cara, eu não estou aí no quarto." Então ele gritou alto, como se tivesse sentido uma dor profunda. Foi como se ele tivesse sido esfaqueado ou algo assim. Foi um grito de gelar o sangue. Segurei a maçaneta da porta e a tentei abrir, mas estava trancada. Eu não tinha feito isso. Então, o que é que a estaria a bloquear? Meu irmão, mais novo, ainda estava a gritar e a pedir para que eu o ajudasse. "Por favor, Márcio, me ajuda!" E eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha 12 anos e era muito magro. Provavelmente não conseguiria arrombar a porta. Estava a acontecer algo com o meu irmão, mais novo, e eu tinha que chegar até ele. Dei umas ombradas na porta, que permaneceu firme. Meu irmão parou de gritar de repente. Tentei novamente abrir a porta e, para a minha surpresa, a maçaneta girou, sem que eu precisasse fazer qualquer esforço. A porta estava desbloqueada. Abri a porta e acendi a luz. Meu irmão estava em um canto a chorar. Depois de consolá-lo e pedir desculpas, perguntei o que tinha acontecido. Após uns segundos, os seus olhos começaram a se acostumar e, com a ajuda da luz que entrava por baixo da porta, viu uma pessoa de pé no canto do quarto e de costas para ele. Ele achou que era eu. Foi quando ele perguntou o que estava a fazer. Então a pessoa se virou e começou a andar lentamente pelo quarto na sua direção. Ao chegar a um plano de distância, a pessoa ficou a olhar para ele fixamente. Meu irmão disse que não conseguia ver nenhum detalhe do rosto da pessoa.
apenas uma figura escura, com um rosto sombrio. Foi quando ele viu uma mão se estender na sua direção e agarrar o seu ombro. O toque era frio e muito forte. O seu ombro começou a doer e foi nesse instante que ele gritou pedindo ajuda. Quando eu abri a porta e acendi a luz, a figura não estava lá mais. Eu não vi nada, apenas o meu irmão a chorar num canto. Atualmente, o meu irmão está com 23 anos de idade e até hoje não falamos sobre este facto bizarro. Somente uma vez ele admitiu para mim, mesmo após todos esses anos, ele se incomoda com o que aconteceu naquele dia e ainda tem pesadelos com esta situação de vez em quando. Nenhum de nós, mesmo adultos, conseguimos encontrar uma explicação para o que aconteceu. Bem, esta foi a primeira história de hoje e eu gostei bastante. Não me assustou tanto como a anterior que eu tinha lido no vídeo anterior, mas foi bastante boa e vamos para a seguinte. A Casa Assombrada dos Roberts. Perto da casa dos Roberts, uma família que tinha morrido com as suas cabeças decepadas dos corpos. O povo na época comentava que o Sr. Robert tinha matado a sua esposa e os seus filhos porque a sua esposa o tinha traído e queria acabar com todas as lembranças que o faziam lembrar da sua família. Todos comentam que o Sr. Robert nunca mais apareceu depois do ocorrido. Alguns falam que se matou enforcado e o corpo desapareceu. Todas as noites, as famílias que moram perto da casa dos Robert escutavam barulhos de pessoas pedindo por misericórdia e outros falam que eram os seus filhos pedindo para que o pai não levasse as suas vidas. Mas Mike, um morador dessa rua, não acreditava nessa história. Para ele, era tudo mentira. Um dia, ele chamou o seu amigo Marcos para entrar na casa dos Roberts. Marcos aceitou porque também não acreditava em assombrações. Marcaram de ir até à tal casa assombrada no dia seguinte à noite. Chegando o grande dia, Marcos e Mike estavam muito curiosos para ver como seria a casa dos Roberts por dentro. O caminho de casa, Mike teve uma sensação má, como se alguma coisa ao seu redor o avisasse que o mal viria a acontecer. Ficou com um pouco de receio, mas preferiu seguir o caminho com Marcos. Já estavam na frente da casa, na hora marcada, quando Mike escutou uma voz de uma mulher dizendo para eles não entrarem na casa, porque eles se iam dar mal. Ele sentiu um arrepio, até pensou em desistir naquele momento, mas ao mesmo tempo pensou que seria um cobarde, então decidiu continuar. Ao abrir o portão, Mike viu um vulto de uma pessoa. Ele ficou curioso para saber quem era. Caminhando até à porta principal da casa, eles perceberam que a porta estava apenas encostada. Marcos achou muito estranho. Pensaram que alguém queria os assustar. Entrando na casa, Mike sentiu uma sensação má de novo. Ele sentia que algo de mau viria a acontecer com os dois naquele momento. Marcos foi explorar mais a casa e Mike preferiu esperar na sala porque estava com muito medo. Depois de ter passado mais de meia hora e Marcos não retornar, Mike, muito assustado, pensou que teria acontecido algo de estranho para Marcos demorar tanto e foi procurá-lo. Ao chegar na cozinha, Mike viu ele sentado na mesa e ao seu redor estava cheio de sangue. Ao se aproximar de Marcos, a sua cabeça caiu. Mike entrou em choque. As suas pernas não obedeciam. Mas, quando olhou para trás, viu um homem com um machado na mão. Seu rosto era todo deformado e a sua pele podre, sem vida, e também tinha um pedaço de corda amarrado no seu pescoço. Era o corpo do Sr. Robert. Mike desmaiou de tanto medo e quando acordou, surpreendentemente, estava na cama de um hospital, junto ao seu pai. O pai de Mike disse que não encontraram nenhum corpo no local, nem vestígios de sangue.
Ao se lembrar do amigo com a cabeça degolada, Mike ficou desesperado, dizendo tudo o que havia acontecido. Com o passar do tempo, ele se lembra que quando vê o corpo do Sr. Robert, vê um espectro de uma mulher atrás. Acha que foi a mulher do Sr. Robert que salvou a sua vida. Mike, com o passar do tempo, ficou louco e acabou por se suicidar com um tiro fatal na sua cabeça. Bem, mais uma história. Comentem aí o que acharam desta. Eu gostei bastante, é uma história simples, mas bastante boa. Apesar do seu final, mas é bastante boa. Vamos para a próxima então. A história seguinte chama-se Fique no Quarto. Alice acordou no meio da noite, toda suada. Sua casa estava silenciosa, o que já a deixou assustada. Ela morava com a sua irmã mais nova e a sua mãe. Ambas já estavam a dormir. Ela estava com frio, mas suava sem parar. Então decidiu ir na cozinha, beber um pouco de água para se hidratar. Levantou da cama e se dirigiu à porta do quarto. Mas antes, o seu telemóvel começou a tocar. Àquele horário de madrugada, quem seria? Pensou ela. Então ela pegou no telemóvel de um modelo já ultrapassado, que estava ao lado da sua cama, e olhou o número. Era um número desconhecido. Apenas recusou a chamada, aproveitou e usou o telemóvel para iluminar o caminho. Mas antes de chegar na porta, o telemóvel vibrou. Ela havia recebido uma mensagem. Não saia do quarto. Se eu fosse a ti, não ignore mais as minhas ligações. E o telemóvel voltou a tocar. Como assim? Para eu não sair do quarto? Como? No mesmo instante, ela correu para verificar a janela. Não tinha ninguém. Idiota, resmungou Alice. E deixou o telemóvel tocando, até que o toque parou e apareceu outra mensagem. Eu não estou te vendo pela janela. Ela começou a ficar muito assustada, mas sabia que não tinha como ninguém entrar em sua casa, porque ela morava no 7º andar de um prédio e a sua mãe sempre ficava à porta milhares de vezes antes de dormir, trancando e passando a corrente de proteção. Devia ser uma brincadeira qualquer, ou coincidência, então decidiu ignorar e continuou a andar com o telemóvel na mão. Quando abriu a porta, nada aconteceu. Ela olhou para trás, olhou para o corredor e também não tinha nada. Mas o telemóvel voltou a tocar. Ela pensou em atender, mas pensou, melhor não. Quando recebeu mais uma mensagem. Neste caso, eu não voltaria para o quarto. Ela olhou para a sala e viu que a janela estava aberta. Algum vizinho, provavelmente, viu que ela tinha saído do quarto. Mas quem seria o idiota e como conseguiu o seu número? Será que alguma amiga do colégio que descobriu que ela era a sua vizinha e resolveu fazer uma brincadeira? Mas aquele número era privado. Enfim, ela preferiu continuar a ignorar. Bebeu a água e se acalmou um pouco. Quando estava a ir para o corredor, um acontecimento a assustou. Ela viu um vulto, bem rápido. Então começou a ficar assustada. Será que foi só impressão minha, por causa do medo? Pensou ela. O telefone voltou a tocar. Ela voltou para a sala e resolveu atender desta vez. Cuidado! Foi a única coisa que a voz disse e logo depois desligou. Ela gelou, porque não foi qualquer voz. Era uma voz conhecida. Mas o quê? Essa é a voz da minha mãe? Ele pegou a minha mãe? Ela foi até a cozinha a correr e pegou uma faca e foi andando até ao quarto. Não iria deixar nada acontecer à sua mãe. E então entrou no quarto. Com a faca em punho, ela olhou para a cama e viu que tinha um grande volume embaixo da coberta. A coisa estava totalmente coberto. Ela não pensou duas vezes e desceu a faca na coisa que estava na sua cama, que no mesmo tempo soltou um grito. Uma voz que ela conhecia. Não, mãe! Ela puxou a coberta
e a mãe estava a gritar com o telemóvel na mão. É uma boa história para quem gosta deste género. Espero que tenham gostado. E estas foram as 3 histórias de hoje. E vamos acabar por aqui. Espero que também tenham gostado do desenho que esteve a correr. E até à próxima. Tenham um bom dia. E apareçam no próximo vídeo.